nossa reflexão de hoje vai nos levar lá no tempo em que Josué e todo aquele povo estava para entrar e assumir a cidade de Jericó. Mas para isso precisavam ser obedientes ao Senhor, e foram e conquistaram aquela cidade, foram vitoriosos. Nós vamos aprender um pouquinho com esse povo daquela época para saber se também nós estamos com o mesmo intuito, né? Estamos com a mesma fé, estamos com a mesma certeza da nossa vitória. A leitura é um pouco extensa, mas vale a pena você conferir na sua Bíblia aí, Josué capítulo 6, versículo de 1 ao 20. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as suas trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brando de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez. A arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguiam a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquilo. No 7º dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soarem as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Que história emocionante, né? Essa da tomada de Jericó por Josué.
Mas tem muitas coisas nessa leitura que nós devemos parar um pouquinho e refletir, que é muito importante. Veja que Josué cuidadosamente atendeu a fala do Senhor, as suas ordenanças, para que tenhamos sucesso em nossas vidas, para que possamos adquirir a prosperidade, possamos adquirir a vitória. Nós precisamos obedecer aos mandamentos do Senhor, do que Ele fala pra gente. Você deve fazer dessa forma, não faça diferente do que Deus está falando, porque se Josué tivesse feito diferente do que Deus estava falando, ou mesmo o povo desobedecido a ele, tudo daria errado, né? Muitas vezes naquele momento aqueles soldados estavam todos armados com suas armas, mas a palavra é: não fale a nada, somente faça a volta, rodeie a cidade uma vez, vá lá, faça isso durante 6 dias. E olha, amigos, parece ser assim uma coisa sem graça até, que você vê as pessoas todas armadas, mas não é para atacar, é simplesmente rodear cidades, né? Como fala aqui, Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhe disse: levem a arca da aliança do Senhor, 7 de vocês levarão a trombeta à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade, os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Veja que no versículo 9 diz: os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguiam a arca. Durante todo esse tempo tocava-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não dê o brado de guerra, não levantem a voz, não diga palavra alguma, até ao dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. E aí no versículo 11 diz: assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Você vai lá com todo o exército armado, faz aquela volta ao redor da cidade, calado, e senta e passa a noite. E fica a pergunta: mas é só isso? Para nós, no momento, nós devemos entender que devemos obedecer às ordenanças do Senhor. Se queremos ter vitória em nossas vidas, precisamos estar calmos, entender o que Deus está falando para nós hoje. Acalme o seu coração. Jesus já pagou o preço pelo teu resgate para você estar na eternidade. O que você tem que fazer agora é obedecer aos mandamentos do Senhor, é confiar em suas promessas que Ele virá nos buscar muito em breve. Assim como aquele povo teve paciência e cumpriu as ordenanças do Senhor, nós também temos que ter nos dias de hoje. Muitas vezes aquelas pessoas dentro da cidade poderiam ridicularizar aqueles que estavam fora, porque a cidade era fortíssima, né? As pessoas em suas muralhas poderiam falar: olha que povo louco, só bramando aí, só arrodeando, calado, né? Como se fossem tolos. Mas eles não sabiam que ali estava o povo de Deus, que estava cumprindo as suas ordenanças, né? Estavam sendo obedientes à palavra do Senhor. E hoje talvez estamos na mesma situação, aqui falando de Jesus, falando que Jesus está para voltar, que precisamos nos arrepender dos nossos pecados, que a nossa vida aqui é uma passagem. Para muitas pessoas hoje somos tolos de falar essas coisas. Estamos perdendo tempo e estamos perdendo a alegria da vida, da nossa juventude. Poderíamos estar nos divertindo e fazendo qualquer outro tipo de coisa. O feriado vem aí, muitas pessoas podem extravasar nas suas festas carnais e do pecado. Mas Jesus está falando para nós, a palavra de Deus: arrependa-se dos seus pecados, se purifique, busque a santidade, porque Jesus está voltando. Aquele povo estava rodeando a cidade, na esperança de que no final Deus ia entregar a eles. Nós estamos aqui falando de Jesus, na esperança de que Jesus voltará e falará para nós: vinde benditos de meu Pai, tome posse do que está reservado para você desde a criação do mundo. Você tem esperança nessas palavras de Jesus? Os relatos históricos da Bíblia são fascinantes, pois além de aguçarem a imaginação, no momento nós podemos pensar naquele episódio de Josué com todo aquele povo para tomar Jericó.
Também revela como o Senhor age e conduz a história de maneira muito diferente daquele que imaginamos. Foi o que aconteceu no relato de hoje com Josué e todo aquele povo. Certamente muitos moradores de Jericó, que viram os israelitas rodeando a cidade, acharam que aquilo não levaria a nada e talvez até pensassem que o povo estivesse fora de si, estivessem loucos, lunáticos. E é isso que eu falo, que muitas vezes nós podemos estar nessa mesma situação e nós não devemos abandonar nossa fé, nós devemos confiar em Deus. Como imaginar que aquilo levaria à conquista da cidade de Jericó, uma cidade tão forte, e conduziria aquele povo à vitória? Grande foi a coragem de Josué em fazer exatamente o que o Senhor havia ordenado. E para nós hoje, irmãos, é a mesma coisa. É grande a coragem daqueles que se dedicam a confiar nas promessas de Deus e obedecer os seus mandamentos. Lembre-se, Josué, ele era um homem de guerra, grande, líder e apto para comandar. Resolveu obedecer aos mandamentos de Deus. Em Refidim, dirigiu o exército israelita na derrota imposta aos amalequitas. Está lá em Êxodo 17, versículo 8 a 16. Ele também conhecia as condições da Palestina em Números 13 e 14. Entretanto, toda a sua experiência e preparo não o impediram de seguir o plano de guerra apresentado por Deus. Talvez Josué poderia dizer: não, eu conheço muito bem sobre guerra, Senhor. Pode deixar que eu vou conduzir o teu povo da forma que eu achar melhor. Quebraria a cara, né? Mas Deus ordenou a Josué, e Josué foi sábio ao ouvir as ordenanças de Deus e seguiu os seus mandamentos. Seguiu o que o Senhor falou para ele fazer. Nada do que ele sabia o impediu de ser obediente ao Senhor. Certamente, esse foi o segredo da vitória, a obediência. Quando a obediência ao Senhor, a vitória é garantida para qualquer um que realmente deseja obedecer a Deus. Respeitar o plano que o Senhor apresentou a Josué também foi um desafio para o povo. Porque você, com todo aquele armamento, simplesmente somente rodear a cidade com trombetas? Será se isso vai dar certo, Josué? Portanto, foi um desafio para o povo, para todos aqueles soldados armados, para todas aquelas pessoas que já viram tantos milagres que o Senhor tinha feito no passado. Mas ali estava o povo, obedecendo e confiante no Senhor. Foi preciso disciplina e humildade para cumpri-la, mas os israelitas vacilaram e seguiram em frente. Os israelitas não vacilaram e seguiram em frente. Foram avante, confiantes nas promessas que o Senhor tinha ordenado a eles. E por isso participaram dessa conquista tão especial que foi a tomada de Jericó. O nosso Senhor tem um plano para nos levar à vitória, mas para que cheguemos lá, é necessário coragem para obedecer-lhe. Obedecer aos seus mandamentos mesmo diante das situações adversas. Foi por causa dessa coragem que Josué que Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué. A maior vitória de Josué foi obedecer a Deus e levar os outros a fazerem o mesmo. Sem dúvida, o maior plano do Senhor para nós foi enviar Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Esse plano pode parecer loucura aos olhos de muitos do mundo, mas aceitá-lo e crer nele fará toda a diferença para a vitória no final. Quando Jesus voltar, aí sim será esclarecido para todos e muitos abrirão os olhos, talvez tarde demais. Amigos, a vitória está prometida e Deus a garante, sob uma condição: a obediência irrestrita a Ele. Você tem obedecido ao Senhor? Assim como o povo de Jericó achava que era uma loucura aquele povo rodeando a cidade, uma cidade tão forte, fortificada, muralhas altíssimas e resistentes. Mas aquele povo está obedientes a Deus, né? Muitos hoje estão também zombando do Evangelho, desprezando o sacrifício de Cristo. Mas em breve, assim como aconteceu em Jericó, Deus cumprirá suas promessas
O que nos resta é manter-nos firmes em suas promessas, aguardando a grande volta de Jesus, o seu Filho. E Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e versículo 8 diz: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. No versículo 8 diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Veja, aqui está uma revelação para nós hoje: não desanimar e continuar assim como aquele povo continuou rodeando a cidade. Hoje, a nossa missão é que Jesus fala lá em Mateus capítulo 28, ide por todo mundo, leve o evangelho de salvação às pessoas. Não desanima, eu vou estar com você todos os dias. Ensina as pessoas a fazer tudo aquilo que eu ensinei a vocês. Eu estou aqui resumindo o que Jesus falou, mas você pode ir lá no texto de Mateus e ver direitinho como Jesus fala para que nós possamos obedecer a sua palavra, para que nós podemos ser bem-sucedidos e conquistar a vitória que já foi dada por Jesus para nós. Amigos, em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13 diz: Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Você tem buscado a sua esperança e fortalecido a tua fé no Senhor? Pois continue. Jesus está voltando e a vitória já está garantida nele.